Olá, gente! E aí? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre o mundo das instituições de longa permanência, trazer mais conhecimento, mais informação sobre essa área, enfim, desmistificar, né? Tentar diminuir cada vez mais aí o preconceito com esse mundo. Esse canal aqui foi criado para quem já tem a sua instituição, mas tem dúvidas referentes a vários pontos. Tem muito vídeo aqui nesse canal sobre tudo que vocês possam imaginar. Mas se de repente ainda não tiver algo que para você, né, eu não falei aqui, não tem respostas de alguma questão tua, deixa aqui para mim nos comentários a sua pergunta que eu sempre faço o possível para responder todo mundo. Também é um canal voltado para quem deseja abrir uma instituição, mas não faz ideia por onde começa. E também para quem tem curiosidade, né? Curiosidade para saber como que funciona esse ramo aí das casas de repouso para idosos. Se você não me segue aqui, não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, né? E se você não me segue lá no meu perfil do Instagram, me siga por lá também, @Casa de Repouso Modelo. Lá, diferente daqui, tem conteúdo todo dia eu posto alguma coisa voltada para essa área, tá? Nós estamos numa sequência de vídeos falando sobre as minhas experiências com casa de repouso, vivências aí de longos 13 anos nessa área, tudo que eu já vivi e vi dentro desse mundo das instituições. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho polêmico, que é o uso ou não uso de sonda para alimentação, né? É uma questão muito falada, né? Porque acaba sendo um procedimento invasivo e às vezes ali nas questões de cuidados paliativos e tal, as famílias, né? E a orientação médica tem sido cada vez mais para não fazer intervenções tão invasivas nos idosos e aí acaba que não faz o uso da sonda. Então sempre é uma questão um pouco polêmica, né? Como todos sabem, ou não sei se sabem, mas a minha formação é nutrição, né? Então, além de tudo, eu tenho essa parte voltada aí bem forte para essa parte de alimentação dos idosos. Dentro das minhas instituições, eu trabalhei por um tempo como nutri, depois, óbvio, que eu não tinha mais condições de tempo, né? E aí entrou uma nutri para fazer para mim. Antes de eu ter as minhas casas, eu trabalhei e atuei como nutri em algumas instituições, né? Então, tenho a vivência prática nessa área também. Mas eu quero contar uma história para vocês hoje de uma idosa em específico, tá? Cada caso, gente, é um caso, cada doença é uma doença, cada situação é uma situação, cada família é uma família, enfim, e a gente precisa saber lidar com essas situações, tá? As minhas casas, principalmente uma delas, eu tinha um perfil de idosos mais comprometidos, tá? Então, assim, era algo que nem sei quando ou como, mas foi se transformando numa instituição com cuidados com idosos mais comprometidos, né? Grau 3 normalmente, ou 2, né? A outra casa se tornou mais grau 1, idosos bem mais independentes na grande maioria. E nessa casa, nessa primeira que eu tô falando para vocês, eu tive idosos com todos os tipos de comprometimento, acamado, com escara, sem escara, com sonda, sem sonda, enfim, né? E um caso em específico de uma idosa, ela ficou um bom tempo comigo passando o dia, né? Então a família trazia, as filhas traziam para mim uma tarde, uma manhã, dependia do dia, de como estava a rotina delas, elas levavam lá para poder, né, fazer as suas atividades ali. E ela era uma idosa muito jovem, né? Então ela tinha assim 60, 61 anos nessa época que ela vinha passar o dia comigo. E ela tinha uma demência que se chama doença de Pique, que é rara, é uma doença muito rara, uma demência rara, não é um Alzheimer, e ela é muito parecida no sentido dos sintomas e tal, mas ela é extremamente avassaladora, assim, e muito rápida. O Alzheimer, ele é também avassalador, mas ele normalmente, né, depende muito de cada situação, mas o normal é que você veja longos anos, né, assim que a pessoa vai, até que chegue a situação que a gente fala que é mais, a fase mais final, que é fica só na cama, em posição um pouco mais fetal, né, já não fala, muito provavelmente está fazendo uso de sonda, já não está se alimentando, enfim.
Essa doença que eu tô falando dessa idosa, ela é assim, gente, em 2, 3 anos, a pessoa já está nesse estágio, né? Então, quando ela entrou comigo, ela caminhava, ela já não falava mais, ela andava o dia inteiro, comia de forma compulsiva, né? Que a gente tinha que controlar. Mas, enfim, era isso. Passado um tempo, né? Começou a ficar complicado, né? Porque assim, ela já ficava difícil para as filhas conseguirem fazer as atividades com ela. Enfim, ela foi evoluindo muito rápido. E aí surgiu a oportunidade dela vir morar comigo. E ela veio, né? Morando comigo, ela ficou, acho que, poxa, não vou lembrar bem se era 4 anos, 5 anos. Eu sei, foi bastante tempo, assim, entre morar e passar dia, enfim, foram alguns anos, né? E aí, o que foi acontecendo é que ela foi, de fato, evoluindo muito na doença. Até que chegou um momento que ela foi para uma alimentação pastosa, né? Então, ela já... O problema dela não era o se afogar especificamente com a alimentação, mas ela não mastigava mais, a comida ficava parada na boca, né? Ela não tinha mais esse entendimento que, eu, né, tem que mastigar para engolir. Ficava ali parada, a boca ficava aberta, a comida começava a cair. E, de repente, ela lembrava e engolia aquilo, e aí, né, enfim. Aí foi para uma alimentação pastosa. E nisso, né, gente, a pessoa vem perdendo peso. Vem perdendo peso, vem perdendo peso, vem perdendo peso. E aí, ela foi para uma alimentação pastosa. A pastosa é ainda mais perigoso no sentido de quando a pessoa não tem mais o reflexo, né, da deglutição, porque simplesmente, né, aquilo ali desce. E ela começou a broncoaspirar, né? Fatalmente era isso que ia acontecer. E foi para o líquido, já usava espessante, né? Já não era mais líquido. E muito difícil, né? Assim, ela não tinha mais o domínio e nem esse reflexo. E começou a ter pneumonias de repetição. Começou a ficar muito magra, por mais que a gente suplementasse a alimentação, não era suficiente. Ela começou a internar com certa frequência, né? E perdendo peso. E nós conversando, nós que eu digo eu, a minha nutricionista, né? Enfim, né? Fazendo o que tinha que ser feito. E tentando de tudo. E as filhas eram extremamente contra a sonda, assim, muito, né? Só que a gente tentando mostrar um outro lado, porque assim, a situação dessa idosa, ela não tinha nenhum problema. Tanto é que assim, ela não tomava medicação, porque o estágio onde ela estava não fazia mais diferença, porque ela não falava, ela não tinha nenhum reflexo, ela não, nada. Então assim, foi tirado absolutamente tudo dela. Ela é só remédio para dor, né? Se a gente percebesse ali em algum caso, né, que ela sentisse dor, porque ela não, nem isso ela não expressava, né? E ela assim, não tinha problema cardíaco, ela não tinha nada, gente, nada de outros problemas, outras coisas, ela não tinha nada, era só neurológico o problema dela. E ela era nova, ela já tinha aí comigo que uns 65, 66, muito nova. Então ela tinha ou teria uma expectativa de vida ainda por conta fisiológica que estava bom, estava tudo preservado, né? Órgãos, né? Funcionando bem. Não tinha problema. E isso era uma situação, porque assim, nós conversávamos e falávamos, olha, né, assim, vai trazer qualidade de vida para ela a sonda, porque ela vai estar alimentada e hidratada, nós não estamos conseguindo fazer ela se alimentar. E quando faz, volta e meia ela se afoga, ela broncoaspira, ela tem pneumonia, ela tem que ir para o hospital, isso judia muito mais. Enfim. E aí chegou nas situações que, por mais que cuidasse, começou a aparecer uma escara aqui, outra ali, né? Muito magra. Já, nessa etapa ela já estava bem magra. E aí, a nutricionista junto comigo, nós fizemos uma carta, né, de orientação e tal, e dizendo que elas iriam assumir as responsabilidades, porque a nossa conduta era uma, né, e a da família estava sendo outra. E aí, até que chegou um dia que ela teve que internar, e nessa internação, a assistente social do hospital, né, veio falar com elas, horrorizada, né, assim, com a magreza, enfim, e querendo nos
como ela residia numa instituição, querendo colocar para nós a responsabilidade única e exclusiva, né, da situação onde ela estava, como ela estava. E isso, óbvio, que gerou um desconforto e um problema, né? E aí, nessa conversa com a assistente social e tal, as filhas falaram que não, que é uma decisão delas, que era elas né, e tal, e já era não sei quantas vezes que a mãe já tinha internado por conta de broncoaspirar e pneumonia, e que vira pneumonia, enfim, começou a virar um problemão. E aí eu acho que numa dessas aí, as filhas acho que, né, tá, vamos tentar. E aí ela passou pelo procedimento, ela nem veio com sonda nasogástrica, ela já veio direto com a gástrica. E foi incrível a rapidez com que ela recuperou peso, a rapidez com que ela fechou as escaras dela, né? Muito rápido, assim. Escara é uma coisa que se abre, né? Uma úlcera de pressão, ai, demora. O dela foi assim, ó, rapidão, entrou com alimentação, entrou com hidratação, a coisa foi muito rapidamente, mais do que, né, do que seria, ela se recuperou. E aí, o que eu quero dizer com isso é que, claro, vai ter pessoas aqui que vão ser a favor, cada um tem a sua opinião, a sua forma de enxergar cada caso, né, cada situação. Mas, como eu falei, precisa enxergar e ter um olhar muito individual de cada situação, né? Tanto é que ela viveu muito tempo ainda depois, ela acabou não ficando mais comigo, mas uns 2 ou 3 anos depois disso, mas é por conta da família, por conta da família, né? Porque a gente tem famílias e famílias e era uma família muito complicada, assim, muito mesmo. Entre elas tinham sérios problemas e enfim, né? Acabou me trazendo muitos problemas ali, que até que chegou um momento que pra mim tava tirando, sabe, eu não tava mais fazendo bem, e aí pedi pra que, fui eu que pedi, né, pra que elas tirassem a idosa, não pela idosa, de modo nenhum, né, porque a gente já tinha passado por coisas bem mais complicadas com a idosa, mas assim, a família não tinha mais condições de ter um convívio. E aí, mas o que eu quero dizer é que assim, ela teve essa qualidade de vida, entende? Ela se recuperou, ela não tinha, porque gente, pensa na dor que uma úlcera não traz, quando você tem que mexer e limpar. E daí tinha home care, né, que vinha lá atender ela pra fazer os curativos e tal. Então assim, gente, meu Deus do céu, ela não precisava ter passado por metade do que ela passou, né? Por conta dessa sonda para alimentação, porque não queriam, porque era invasivo, porque ia doer, porque ia... E no fim, veja, ela, né, melhorou significativamente, assim, ela nunca mais teve pneumonia, ela nunca mais internou depois daquele dia, depois que foi colocada a sonda nela. Então tem que ver cada caso, um caso, como eu falei, e tem que pensar muito no idoso. Pode ter alguém que pense, ai, mas para que prolongar essa vida, né? Ah, ela tá ali vegetando, enfim e tal. Sim, por que prolongar essa vida? Mas assim, deixar essa vida sofrer daquela forma como estava sofrendo, Roberta, minha opinião, tá, gente? Também não tá certo, né? Ela poderia ir a qualquer momento, falecer, mas sem ferida, hidratada, alimentada, nutrida ali no que poderia ser para ela, né? Para aquele momento. Enfim, entende? Ela faleceu de outras coisas, né? Assim, enfim, sem tanto sofrimento, entendeu? E ficar simplesmente, ela ia morrer de inanição, sei lá, sem alimentação, desnutrida, desidratada, cheia de ferida no corpo. Pra quê, né? Então, assim, pra mim isso é muito mais sofrimento, entende? Do que colocar uma sonda e dar uma qualidade de vida até que o corpo mesmo vá, né, parando órgãos e tudo mais, e aí por si só vai parando, entende? Mas enfim, foi um caso muito forte, assim, que a gente viveu lá, porque, né, assim, a gente tentava fazer a reunião com família, com a nutricionista comigo, e não. E aí eu acho que quando viram a situação real que a mãe tava, e acho que quando a assistente social lá no hospital conversou também, falaram com o psicólogo e tudo, aí eu acho que começaram a se dar conta, né? E tentaram e viram que foi, de fato, nesse caso, né? Foi a melhor opção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo
que ele tenha servido para uma reflexão também, enfim, e para ver que cada situação é uma situação, que a gente precisa entender e sempre pensar para trazer o menor sofrimento possível para o idoso, né? Que nesse caso ela estava sofrendo muito mais sem a sonda, né? Do que com ela. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário, sua pergunta e a gente se vê no próximo vídeo. Até!